O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, foi levado para depor em mais um desdobramento das investigações sobre o pagamento de propina a políticos pela Federação das Empresas de Transportes do Rio. Um dos filhos de Pisciani, Felipe, e 2 dos principais empresários de ônibus do Rio foram presos. Vamos saber mais informações com a repórter Beth Lucchesi. Beth, boa tarde para você. Quais são os números atualizados dessa operação? Oi, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Dos 10 mandados de prisão expedidos pela Justiça, apenas um ainda não foi cumprido. Contra José Carlos Lavouras, empresário do setor de ônibus que está fora do país. E os 3 deputados estaduais envolvidos nesse esquema, eles têm direito a foro privilegiado e só poderiam ser presos em flagrante. Mas os procuradores do Ministério Público Federal ainda tentam reverter isso. Eles pediram ao Tribunal Regional Federal que considere flagrantes os crimes atribuídos a eles, como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse pedido deve ser analisado na próxima quinta-feira por uma turma de desembargadores. Bom, e esse esquema movimentou 349 milhões de reais entre 2010 e 2016. A Renata Capucci preparou uma reportagem para a gente. Vamos ver. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, segundo o Ministério Público Federal, é um dos suspeitos de receber propina de empresas de ônibus do estado do Rio. Ele foi obrigado a depor e levado por policiais federais assim que saiu do avião no aeroporto Santos Dumont, como mostram essas imagens exclusivas. Pisciani vinha de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Deputado, o senhor tem uma declaração a fazer? Por favor, só um minutinho. Jorge Pisciani foi eleito 6 vezes presidente da Assembleia, um recorde na casa, e é deputado estadual há mais de 20 anos. Além da grande influência no PMDB do Rio, ele construiu com os filhos um império na pecuária. A família é dona de várias fazendas e se dedica à criação de gado desde a década de 80 e se especializou no melhoramento genético de bovinos. Os Pisciani compraram ainda a pedreira Tamoio Mineração, fornecedora de britas para obras da Olimpíada e do BRT. Felipe Pisciani, filho do presidente da Alerj, teve a prisão temporária decretada e foi preso em Uberlândia, assim que deixou o pai no aeroporto hoje cedo. Felipe comanda 2 agropecuárias com sede em Uberaba. Na Agrobilara, citada em investigações da Lava Jato por atividades ilícitas, são sócios o pai e os 2 irmãos, Leonardo Pisciani, do PMDB, ministro dos Esportes, e Rafael Pisciani, deputado estadual e líder do PMDB do Rio de Janeiro. Para os investigadores, o pagamento de propina a deputados estaduais influenciava as decisões da Assembleia Legislativa do Rio em benefício do setor de transportes. A operação apura o uso da presidência e de outros cargos da Alerj na prática de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E ganhou o nome de Cadeia Velha porque antes da Assembleia existir aqui no centro do Rio, havia um presídio no mesmo lugar. O esquema de corrupção, segundo os investigadores, teria começado nos anos 90 com o ex-governador Sérgio Cabral e hoje seria comandado pelo presidente da Alerj, Jorge Pisciani, pelo antecessor, deputado Paulo Melo, e pelo líder do governo, Edson Albertassi, caciques do PMDB fluminense. Paulo Melo e Edson Albertassi também foram obrigados a prestar depoimento hoje na Polícia Federal. Os procuradores afirmam que os 3 promovem os mais variados interesses de seus corruptores, não só com a edição de atos normativos, como também viabilizando contratos milionários com entes estatais, dentre outras coisas. Tudo isso em troca de indevida vantagem econômica, obtida ora por meio do financiamento de campanhas, ora com pagamentos clandestinos. Segundo o MPF, Jorge Pisciani e Paulo Melo receberam propinas da FETransport e da Odebrecht. Pisciani, de acordo com a delação de um empresário de ônibus, recebeu mais de 18 milhões de reais somente entre fevereiro do ano passado e março deste ano, período em que a Lava Jato no Rio já estava em curso.
A Edson Albertassi foi destinado entre 2012 e 2014 um mensalão de R$60 mil para que ele atuasse em favor dos interesses das empresas de ônibus. Foram presos preventivamente hoje Jacó Barata Filho, o maior empresário do setor de ônibus do Rio, dono de mais de 25 empresas, e Lelis Teixeira, ex-presidente da FETranspor. Os dois tinham sido presos em julho e cumpriam um recolhimento noturno determinado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Os procuradores disseram que o dinheiro ilícito vinha de uma caixinha arrecadada entre os donos das empresas. Os valores eram recolhidos nas garagens uma vez por semana e ficavam guardados numa transportadora. A Polícia Federal cumpriu também mandados de busca e apreensão em vários endereços, alguns deles em gabinetes de deputados na sede da Assembleia do Rio. Voltamos a falar ao vivo da sede da Polícia Federal no Rio. Os procuradores do Ministério Público Federal apresentaram uma lista de leis aprovadas na Assembleia Legislativa para favorecer empresários do setor de ônibus. Pelo menos 4 leis foram aprovadas nos últimos anos e concedem, por exemplo, isenções fiscais. Os procuradores disseram também que, mesmo após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, em novembro do ano passado, portanto há quase um ano, o esquema continuou funcionando e que o pagamento de propina nos poderes legislativo e executivo do Rio agravou a crise financeira do Estado. O conluio criminoso da cúpula do Executivo, Legislativo e do Tribunal de Contas se traduz em excessivos benefícios fiscais em favor de determinadas empresas e empreiteiras, fazendo com que o Estado, num período de 5 anos, deixasse de arrecadar mais de 183 bilhões de reais, ocasionando o atual colapso das finanças do Rio de Janeiro, com esse efeito avassalador da corrupção sistêmica na administração pública. Sandra, vamos voltar a falar com a Beth Lucchesi, porque ontem o procurador estadual do Rio, Leonardo Espíndola, foi demitido por ter se recusado a defender o governador Luiz Fernando Pezão no caso dessa indicação do deputado Edson Albertassi para o Tribunal de Contas. Ô Beth, foi isso que antecipou a operação de hoje? Olha, Dani, essa operação, ela aconteceria no final de novembro, mas foi antecipada. Os procuradores decidiram antecipá-la depois que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, indicou o deputado Edson Albertassi para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas no começo do mês. O nome dele chegou a ser aprovado por uma comissão da Assembleia Legislativa, mas o caso foi parar na Justiça e uma liminar suspendeu a nomeação. Se o deputado Edson Albertassi fosse confirmado como conselheiro, o Tribunal Regional Federal não poderia cuidar da operação, que passaria por Superior Tribunal de Justiça. Os investigadores suspeitam que essa indicação seja uma tentativa de obstrução de justiça e de recomposição da organização criminosa em chaves da administração pública. O governador Luiz Fernando Pezão negou que a indicação tenha sido uma manobra e diz também que os investigadores têm direito à defesa. Doni. Beth, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Jorge Pisciani negou ter recebido qualquer vantagem em troca de favores para ele ou para os filhos e disse que a prisão do filho Felipe foi uma covardia para atingi-lo. Sobre a Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani disse que a instituição não atua a serviço de grupos de interesse, não interfere em aumento de tarifas e não votou por isenção de impostos para ônibus. Disse também que a indicação de Edson Albertassi para o TCE foi do governador Luiz Fernando Pezão e aconteceu porque os 3 auditores a quem caberia a indicação decidiram não concorrer. Paulo Melo afirmou que está à disposição da Justiça e vai contribuir com as investigações. O advogado de Jacó Barata vai pedir a liberdade do cliente com base nas medidas ordenadas pelo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a prisão anterior do empresário. O PMDB Fluminense não quis se posicionar e o Diretório Nacional defendeu o direito de defesa de todos os acusados. A FETranspor informou que permanece à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. A Odebrecht informou que colabora com a Justiça. As defesas de Sérgio Cabral, Edson Albertassi e Lelis Teixeira ainda não se manifestaram.